Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje, RS 115 terá trecho bloqueado amanhã e quarta-feira. Projeto Caminhos de Outono terá 42 apresentações artísticas. Hotelaria de Gramado acompanha com apreensão a situação da URB, o Hotel Urbano. Geomuseu tem exposição que mostra a beleza e a energia das turmalinas e uma entrevista com o historiador Vanderlei Cavalcante. Ele fala do e-book que conta a origem da história de Gramado. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Trecho da RS 115 estará bloqueado amanhã e quarta-feira. O bloqueio ocorrerá amanhã e quarta-feira na altura do quilômetro 36, entre Avenida 1º de Maio e Avenida do Trabalhador, na Várzea Grande. O trecho da rodovia ficará bloqueado entre 8 da manhã até 6 da tarde, sendo liberado após esse horário. Na quarta-feira, o bloqueio ocorrerá novamente no mesmo horário e após o período, veículos poderão circular normalmente. A intervenção afeta os usuários que estiverem se deslocando no sentido de Gramado Três Coroas e de Três Coroas para Gramado. Equipes da EGR estarão mobilizadas erguendo as vigas que sustentarão a pista do viaduto. O trabalho deve ser concluído até o final da tarde de quarta-feira, mas poderá sofrer alterações em virtude da chuva. Festival Caminhos de Outono terá 42 apresentações artísticas. Foi lançada na sexta-feira a segunda edição do Festival Caminhos de Outono. Neste ano, o evento será realizado nos dias 21, 22 e 23 de abril, nas ruas Demétrio Pereira dos Santos e João Alfredo Schneider. O festival contará com 25 atrações e 42 apresentações artísticas. 87% dos shows são de artistas locais e estão sendo preparados 6 pontos de arte, tudo gratuito para gramadenses e visitantes. Música erudita, blues, jazz, bossa nova e MPB são alguns dos estilos musicais que trarão cultura e arte para duas das ruas mais charmosas de Gramado nesta época do ano. Informações sobre a programação no @Festival Caminhos de Outono. Em caso de chuva, o evento será transferido. Hotelaria acompanha com apreensão a situação do URB, o Hotel Urbano.
A agência de turismo online passa por dificuldades financeiras, conforme revelou na última semana o portal Panrotas. De acordo com a matéria, alguns fornecedores de hotelaria no Brasil estariam recusando reservas feitas através do Urbi. De acordo com o Sinditur, na região existem hotéis com faturas atrasadas há mais de 90 dias, além de muitas reservas futuras. A entidade está intermediando uma negociação com a agência digital e alguns hotéis começaram a receber, mas paira um clima de incerteza em relação ao futuro da Urbi. O CEO da empresa, João Ricardo Mendes, admite dificuldades e diz que foi montada uma força-tarefa para renegociar com fornecedores. Já o museu tem exposição que mostra a beleza e a energia da turmalina. Até o dia 3 de setembro, Gramado recebe a exposição O Caminho das Turmalinas, da natureza para nossas vidas. A mostra é uma realização do Geomuseu e da Aricanga Mine, de Minas Gerais, uma das maiores mineradoras de turmalinas do mundo, com uma tradição de quase 80 anos e destaque pela responsabilidade ambiental. A exposição apresenta o processo de formação até a aplicação da turmalina no dia a dia, abrangendo desde a utilização na joalheria até o seu amplo uso na tecnologia, como por exemplo em componentes eletrônicos. Para adquirir o ingresso é só entrar no site geomuseu.com.br. Moradores de Gramado e Canela têm entrada gratuita mediante a apresentação de comprovante de endereço. Fica então a dica. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. A segunda-feira foi de chuva e cerração em Gramado. Já para a terça, 18 de abril, a possibilidade de chuva diminui para 20%. A previsão é de céu parcialmente nublado e o sol pode voltar a aparecer por aqui. A temperatura mínima cai ainda mais, podendo ficar em torno dos 8 graus. A máxima não varia tanto dos últimos. A previsão é que os termômetros marquem 19 graus. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Gramado tem a partir de agora um e-book contando uma parte importante da história entre o século XIX e 1920. O autor é o historiador Vanderlei Cavalcante, que está aqui comigo para falar sobre o e-book. Prazer em tê-lo no programa, Vanderlei. Agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar o trabalho que a gente fez. Como era Gramado no século XIX? Então, o século XIX foi o momento da ocupação, né? A partir da segunda metade do século XIX, que começam as primeiras ocupações, ali na linha Araripe, a partir de 1868, 1875 começa a linha Marcondes, e ali depois começa a vir a migração interna dos italianos, de Caxias do Sul, né? e outras colônias italianas. E também é nesse período que começam as primeiras ocupações ali da linha nova, da atual linha nova, né? Forna, nas terras de José Manuel Corrêa. No sul também já havia um pequeno movimento de Sander, Três Coroas, em direção a Moreira, também já de ocupação. Era um período de ocupação, né? Mas um período também rico em movimentações, né? Nesse livro que a gente fez agora, é um livro que a gente fez, na verdade, para pesquisador. Ele não conta a história de Gramado, assim, a gente fez um livro para abrir caminho para novos pesquisadores, né? Pessoas interessadas na história de Gramado, sejam
de fora, ou sejam guris aí que estejam interessados em pesquisar a história de Gramado, a gente apresentou, a gente se ocupou principalmente desse período, que você está se referindo, século XIX aos anos 20, exatamente para que os novos pesquisadores descubram com mais precisão, com mais profundidade, né, a história de Gramado antes de 1904, que foi o ano em que Gramado se torna distrito de Taquara, né? Então, na verdade, ali, por isso que a gente está indo entre o século XIX e os anos 20, que é o período ali da consolidação da ocupação e do povoamento do território. A ideia desse livro é exatamente abrir caminhos para que novos pesquisadores se debrucem sobre esse material, uma imensidão de material que nós descobrimos em diversos arquivos que a gente foi. Eu estava vendo, foram mais de 10 arquivos em todo o estado. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, Arquivo Público, arquivos de Nova Petrópolis, Caxias, enfim. Foram cerca de mais de 10 arquivos, porque o que é que acontece, Miron? Quando eu cheguei aqui, há 8 anos atrás, eu fiquei tateando o que pesquisar, por onde começar. Essa pergunta, esse dilema do pesquisador, por onde é que eu começo? Essa é a ideia do livro. Por isso que a gente se debruçou em um período mais, digamos, mais raro de documentação. Mas aí nós percebemos que não é tão raro assim. Tem muita coisa, tem coisa para se trabalhar uns 10 anos. O que mais te surpreendeu nesse período de pesquisa? Primeiro, a imensidão de material que tem para se pesquisar. É muita coisa. Lá no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, quando nós chegamos, a moça mostrou, olha o brinquedinho que vocês têm. Pilhas e pilhas de arquivos notariais, né, de cartórios do 5º Distrito de Taquara, né, os autos que os primeiros moradores, o José Manuel Correia, João Petri e os BIE, né, que ocuparam, né, os autos de medição. O que principalmente me surpreendeu foi isso. A quantidade imensa de material. Eu diria hoje que a gente conseguiu descobrir 1%. Isso é bom, isso, né, pelo menos descobrimos 1% de material que a gente tem para produzir. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é importante, é que esse trabalho de pesquisa sobre o que pesquisar, né, ele foi possível graças a um edital, né, que saiu. Foi lançado em outubro, novembro do ano passado, pela Secretaria da Cultura, que resolveu, de uma maneira inédita, eu costumo dizer que vai ficar para a história também, né, lançar um edital voltado essencialmente para a pesquisa e produção do conhecimento histórico e patrimônio histórico e cultural. Isso, graças a esse edital e ao Fundo Municipal de Cultura, a gente conseguiu mapear, né, a gente chama até de inventário preliminar, né, porque acreditamos que outros virão para fazer um mapeamento cada vez mais aprofundado. A gente conseguiu mapear graças a esse trabalho, a esse edital da Secretaria. Algum fato extraordinário no meio da... Muitos. Eu vou te lembrar... Um apenas. Eu vou falar só de um deles. Por exemplo, que é uma coisa que precisa ser estudada, é a participação do território, Miron, na Revolução Federalista de 1893-95. A gente tem pouquíssima coisa escrita a respeito, assim como na Revolução de 1923, né? Então a gente consegue, através dos documentos que estão elencados aí, a gente consegue perceber assim, a movimentação que existia aqui. Então, por exemplo, num determinado momento, a gente percebe que, por exemplo, a São Francisco de Paula, aqui do lado, estava só com mulheres e crianças. E os homens de São Francisco de Paula, junto com os revoltosos maragatos, se encontravam aqui no território de Gramado, ali mais ou menos entre Sander, Três Coroas, né, que é o bairro Três Coroas, e ali Caboclos e Moreira, né? Então, e o Quilombo. Quer dizer, aqui foi campo de... né, e eles se encontravam aqui para sitiar a cidade de Taquara, que a essa altura estava em polvorosa. Tudo isso aqui que eu estou montando uma cena está documentado nesse material que a gente tem. Ali em Moreira, existia a família Leão, né? E aí a gente encontra uma série de historinhas, como, por exemplo, a história do Prospério Leão, né, que
que foi convidado pelos seus algozes a cavar a própria cova, né? E foi-lhe oferecida um travesseiro, gentilmente, Que né? maravilha. Para você que vai ficar nessa cova. Tem outra história também de um outro leão, esse honorato, esse não é de briga, mas era da família, que aos 3 anos de idade, quando a milícia passava, a milícia governista, né, de Borges de Medeiros e de Júlio de Castilhos, os homens fugiam, ficavam só as mulheres em casa, e ele foi obrigado, não, ele foi aconselhado pela avó dele a ficar embaixo da saia dela, enquanto a milícia fazia a revista dentro da casa, e caladinho, sem dar um pio, porque ele, apesar de ter 3 anos de idade, era um homem, era menino, né? E naquele tempo não se brincava, né? E ele ficou lá escondidinho e ficou vivo, se tornou uma grande liderança comunitária lá na localidade do Moreira. E o público, como faz para também ter conhecimento desse documento levantado? Tá, ele hoje está disponível na internet para download gratuito, tá? Depois eu posso até fornecer o endereço. A gente está fornecendo já esse endereço nas redes sociais. Então, qualquer um pode baixar gratuitamente e ter acesso ao material. Historiador Vanderlei Cavalcante, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e estamos aí para outras oportunidades. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o estado e pelo Pô Streaming de Porto Alegre. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.